clima e vamos para o nosso alerta agroclimático dessa segunda-feira, hoje dia 26 de setembro de 2022, vamos falar sobre a região sul do Brasil. A semana começa de tempo aberto em praticamente boa parte das regiões produtoras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Somente Paraná e sul do Mato Grosso, assim como também o Paraguai, é que terão algumas chuvas ao longo dessa semana. Portanto, as condições para o plantio da nova safra de arroz e de milho no Rio Grande do Sul pode ficar um pouco mais complicada, ou seja, alguns produtores não conseguirem ir a campo. Já para o desenvolvimento das lavouras de inverno, como trigo, essas condições, apesar da ausência de chuvas, ainda se mantêm favoráveis, porque há umidade no solo. E com as chuvas ao longo dessa semana sobre o Paraná e Mato Grosso do Sul, essas condições manterão favorável aí para o plantio da nova safra de soja, que segue avançando em vários pontos desses estados. Somente mais para o final da semana e principalmente ao longo do final de semana é que a passagem de uma nova frente fria sobre o extremo sul do Brasil levará chuvas ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mas mesmo assim, essas chuvas serão de fraca intensidade e muito rápidas, já que os corredores de umidade estão posicionados mais ao norte do Brasil nessa época do ano. Essas chuvas do final de semana, apesar de serem de curta duração, já elevará parcialmente os níveis de umidade no solo, favorecendo assim tanto o plantio do arroz quanto a continuidade do plantio do milho. E tudo está sinalizando que o mês de outubro será bom de chuvas sobre o sul do Brasil, com frentes passando pelo menos uma vez a cada 7 a 10 dias, mantendo assim condições favoráveis tanto ao desenvolvimento das lavouras de inverno, que estão ainda no campo, como também ao plantio da nova safra de grãos 2022-2023. Vamos falar sobre a região sudeste do Brasil. A semana será marcada por tempo instável sobre o estado de São Paulo e regiões sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ao longo dessa semana, a passagem de uma frente fria sobre o estado de São Paulo e Rio de Janeiro e sul de Minas manterá um tempo estável e com possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia. Isso manterá as condições favoráveis ao pleno desenvolvimento das lavouras perenes, como café, cana-de-açúcar, laranja, entre outros, assim como também elevará os níveis de umidade do solo, favorecendo assim o plantio de safras como milho, soja, entre outras. A tendência até é que essas chuvas induzem o florescimento tanto da laranja quanto do café. Já para a cana-de-açúcar, essas chuvas tendem a atrapalhar um pouco o andamento da colheita, mas, por outro lado, favorece o seu desenvolvimento para a safra 23. Mas, como os corredores de umidade estarão mais voltados para essa região mais centro-sul do Brasil, ou seja, São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro e até partes do Triângulo Mineiro, todo o restante de Minas Gerais, Cerrado e o norte mineiro, assim como também partes do Espírito Santo, manterão o tempo aberto e sem previsões de chuvas. Somente na primeira semana de outubro é que essas chuvas ganham um pouco mais de amplitude e chegam a atingir áreas do Cerrado e norte mineiro, como também o Espírito Santo. Aí elevando os níveis de umidade no solo e aí dessa forma mantendo uma condição ou favorecendo uma condição para que os produtores mineiros consigam realmente ir a campo e iniciar o seu plantio da nova safra de soja. Somente ali na segunda semana de outubro é que as condições se manterão mais favoráveis. Nada que não seja fora do normal para essa época do ano, para essas regiões mais norte do sudeste. Portanto, as chuvas nesses próximos 10 dias
ficarão muito mais concentradas sobre São Paulo e Sudoeste Mineiro e Rio de Janeiro do que propriamente para a região mais norte de Minas e Espírito Santo, que receberão chuvas, como eu disse, a partir das segundas, que receberão chuvas mais constantes a partir da segunda semana de outubro. Nós vamos falar sobre a região centro-oeste. As previsões não mudam muito, porque a gente já vem falando sobre o centro-oeste. Há previsões de chuvas quase que diárias sobre Rondônia, Mato Grosso, Goiás e norte do Mato Grosso do Sul. Porém, essas chuvas que estão sendo previstas ainda continuarão sendo pontuais e de volumes bastante irregulares, ou seja, horas chove mais num lugar, horas chove menos no outro. Mas a tendência é que não venham a ocorrer bloqueios atmosféricos ao longo desses próximos 15 dias que impeçam a ocorrência dessas pancadas. Como a gente vem comentando com vocês há muito e muito tempo, desde o dia 15 de setembro até o dia 15 de outubro, não será uma ausência de chuvas sobre o centro-oeste. Porém, também não esperem chuvas regulares, abrangentes e em bons volumes o tempo todo. A tendência é que, devido à laninha, as chuvas venham ocorrer, mas sempre na forma de pancadas e pancadas irregulares. Portanto, o plantio da nova safra de soja já iniciou em várias localidades, tanto de Rondônia, Mato Grosso como Goiás, que terminou o vazio sanitário ontem. Mas não é para todo mundo que vai chover. Alguns ainda deverão ter chuvas bastante pontuais, mas aos poucos o sistema ganha forças e a partir da segunda semana de outubro, ali no dia 10, é que aí sim as chuvas ganham realmente intensidade, abrangência e frequências boas. Algo que a gente já vem comentando com vocês há muito e muito tempo. Os modelos só vêm confirmando o que a gente vem comentando. Portanto, eu sei que a ansiedade de produtores está enorme, mas que a tendência é que as chuvas aos poucos ganham volume e abrangência, isso é fato. Então, aos poucos, essas chuvas vão chegando. Nós vamos falar sobre a região do Mapitobá. Áreas de instabilidades ainda continuam sendo observadas e previstas sobre partes das regiões do Tocantins e Maranhão. Já o oeste da Bahia e sul do Piauí dificilmente terá chuvas ao longo desses próximos 10 dias, e a tendência é que as chuvas, tanto no Tocantins quanto no Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, só venham ocorrer de fato a partir de meados de outubro, em diante, quando aí sim as chuvas chegam a essas localidades e aí não param mais, ou seja, o regime de chuvas já fica instalado. Portanto, produtores do Tocantins, oeste da Bahia, Piauí e Maranhão só terão condições realmente favoráveis ao plantio a partir do dia 20 e 25 de outubro. Até lá, pode até cair uma outra chuva sobre essas localidades, mas ainda não serão sinônimos da total regularização do regime de chuvas e, portanto, muito cuidado por soltar o plantio. Apesar da ansiedade ser grande para iniciar o plantio, essas chuvas que estão ocorrendo principalmente no Tocantins e no Maranhão ainda poderão falhar nas próximas semanas. Portanto, muito cuidado. Não se arrisque. Plante somente quando realmente tiver um bom volume de umidade no solo. Nós vamos falar sobre a região norte do Brasil. A semana começa com o tempo aberto em praticamente toda a região norte. No entanto, a partir de amanhã, terça-feira, áreas de instabilidades associadas a um corredor de umidade que já desce da Amazônia para o sul do Brasil mantém o tempo instável e com possibilidade de chuvas sobre várias regiões produtoras do Amazonas, Roraima e oeste do Pará.
Porém, essas chuvas que estão sendo previstas ainda serão pontuais e bastante irregulares. Somente na primeira semana de outubro, ou seja, na semana que vem, é que essas áreas de instabilidades ganham um pouco mais de intensidade e provocam chuvas mais regulares sobre boa parte da região norte do Brasil. Somente o extremo norte e leste do Pará, bem como também Amapá, é que ainda não terá chuvas. Essas chuvas, tanto na região ali de Paragominas, Dom Eliseu, como também na região mais norte do Pará, incluindo aí o estado do Amapá, somente há previsões de chuvas a partir de meados de outubro em diante. Portanto, produtores do Amazonas, na região oeste do Pará e Acre já começarão a ter condições para o plantio da nova safra de soja já a partir da semana que vem. Porém, como eu disse, não é uma ausência total de chuvas sobre a região norte, mas chuvas um pouco irregulares. Aproveitem, produtores que estão recebendo essas chuvas, para já iniciar o plantio. Nós vamos falar sobre a região nordeste. Nada muda nas previsões para a região nordeste do que a gente já vem comentando há várias semanas. As chuvas ainda continuarão bastante concentradas sobre toda a faixa leste, ou seja, toda a região litorânea do nordeste, principalmente sobre a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Já no Rio Grande do Norte e Ceará, as chuvas vão ser bastante irregulares, muito mais do que no interior. E a tendência é que esse tempo permaneça ou seja, dessa maneira, até meados de outubro, quando aí sim essas chuvas começam a ganhar um pouco mais de abrangência e atingem o interior do Nordeste, principalmente o interior da Bahia. Até lá, o tempo seguirá aberto e com temperaturas extremamente altas. Somente a faixa litorânea do Nordeste é que terá algumas chuvas e isso manterá uma condição excepcional tanto para o desenvolvimento das lavouras de milho quanto de cana-de-açúcar. Apesar que essas chuvas nessa primeira quinzena de outubro sobre a faixa litorânea do Nordeste poderá atrapalhar um pouco o início da safra ou o início da colheita da cana-de-açúcar, mas nada que traga prejuízos. Um grande abraço a todos e até amanhã no nosso próximo alerta.